Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Bela quinta-feira, seu dia seja abençoado em nome de Jesus Cristo. A gente possa nessa manhã poder transmitir para cada um que está assistindo esse vídeo uma palavra que venha fortificar, venha te edificar, venha te fazer crescer na fé, na graça e no conhecimento diante de Deus. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração nessa manhã e que o seu dia seja de vitórias e conquistas, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando para Deus tomar a direção nesse momento, que Ele possa me usar e falar contigo poderosamente. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por ter aqui, Senhor, ter nos sustentado, por sua misericórdia ser renovada, pela saúde, pelo fôlego de vida, por nós podermos estar aqui, Pai, diante da sua palavra, podemos falar ao coração daqueles que o Senhor vai preparar para assistir esse vídeo, que nós venhamos ter, Senhor, a certeza de que Tu és um Deus vivo, fiel e verdadeiro, que a Tua palavra, Senhor, tem o poder de nos purificar, de nos tornar pessoas diferentes realmente daquelas que nós estamos sendo nesse dia de hoje. Que o Senhor possa nesse dia, Pai, transformar, libertar, curar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que realmente essa palavra venha fazer com que as pessoas venham olhar e focar somente em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa essas vidas desde já, Pai, e que seja uma manhã para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos estar lendo uma palavra dessa manhã. Nós vamos em Números, logo no comecinho da Bíblia, o livro de Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã e que essa palavra venha trazer grandes revelações ao seu coração. Amém? Meus amados, essa passagem, no início da libertação do povo, do cativeiro no Egito, o povo caminhando no deserto, já havia presenciado moveres fantásticos de Deus, mas o povo era obstinado, de coração duro, o povo questionava, murmurava o tempo inteiro. Não é muito diferente nos dias de hoje mesmo, o povo de Deus, né? Então nós vemos que o povo ali se levantou contra Deus, murmurou contra Moisés, a ponto que Deus mandou serpentes, irmão, serpentes para morder, para picar as pessoas, e as pessoas estavam morrendo no deserto. Passa-se um certo período das pessoas morrendo, Deus dá uma ordem a Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta. Aquele que olhar para a serpente de bronze será curado. Moisés fez isso. As pessoas eram picadas pelas serpentes venenosas. Antes de ir a óbito, quem olhava para a serpente de bronze se curava, ficava são e tinha vida. Meus irmãos, é uma passagem maravilhosa. Poxa, é uma passagem maravilhosa. Olhar para uma serpente, o que tem de maravilhoso? Isso era o prenúncio da obra redentora de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Poxa, mas como que pode Deus comparar Jesus com uma serpente, um símbolo que é do diabo? Mas não é que Jesus está sendo comparado a um símbolo do diabo. Não. E não é também que Deus mandou construir algo, uma imagem para adorar, como se Deus estivesse se contrariando pelo que Ele diz em Êxodo, dizendo que não é para nós fazermos uma imagem de escultura, que é abominação diante dele, nada disso. O que ele estava dizendo, mostrando e nos ensinando justamente ali é o seguinte: era o prenúncio da obra redentora de Jesus, certo? Jesus, quando fosse levantado, e Jesus mesmo fala e vai explicar isso para a gente, nós vamos ler logo mais aqui para frente, no livro de João, no capítulo 3. Se você quiser deixar aberta a sua Bíblia, nós vamos ler já o que o próprio Jesus falou. Então nós vemos que Deus ele prepara, teve aquela permissão dele, as serpentes foram até lá, picar as pessoas que estavam murmurando, reclamando contra Deus, para que realmente depois fosse alcançar essa salvação, nos querendo deixar como ensinamento do que iria acontecer com Jesus Cristo. Todos estavam ali se atentando às coisas do mundo, estavam com saudade de onde eles estavam murmurando contra Deus, questionando da situação que eles estavam vivendo, não estavam depositando a sua fé, a sua confiança num Deus Todo-Poderoso, que de dia mandava uma nuvem para proteger eles do calor intenso, que de noite punha uma coluna de fogo para aquecê-los por causa do frio do deserto. Com esse e outros moveres maravilhosos, fantásticos que Deus operou na vida deles, desde a saída do Egito, eles murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés, que era o líder, questionando. A gente trazendo para os dias de hoje, seria como se a pessoa, o povo de Deus, fosse questionar com Deus, fosse questionar com o pastor, ficasse murmurando o tempo inteiro, e não é diferente, que as pessoas fazem isso, se esquecendo que nós temos que olhar para Jesus, olhar para a cruz, onde a obra, a nossa salvação foi conquistada ali.
O plano da salvação de Deus, ele se cumpriu ali. A última frase que Jesus falou, qual que foi? Pai, está consumado. Veja bem, está consumado. O plano todinho da obra redentora de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação, foi concluído com Jesus Cristo, quando Jesus entregou o seu Espírito. As pessoas questionam, que os soldados falam, né, que os soldados romanos mataram Jesus. Mataram Jesus, mataram Jesus. Não, Jesus entregou o seu Espírito para que a obra fosse concluída, para que todos nós possamos ter a nossa salvação através da fé em Cristo Jesus, na obra redentora de Jesus Cristo. Esse é o plano da salvação de Deus para com os homens. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas é somente aqueles que têm a fé em Jesus Cristo, que o confessam como seu único e suficiente Salvador, se têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Então essa passagem, lá no deserto, era realmente um prenúncio do que iria acontecer na figura de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 14. Vamos estar lendo, 14 e 15. Diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Veja bem, meus irmãos, quem está falando isso é Jesus Cristo, falando de si mesmo. Ele fala que da mesma maneira que Jesus levantou lá no deserto aquela serpente, assim também importa que o Filho do Homem, Jesus falando dele, seja levantado, para que todo nele crê tenha vida eterna. Então, meus irmãos, aquela serpente lá no deserto, a salvação para a vida, é a representação de Jesus Cristo nos tempos de hoje. Jesus morreu por amor a você, morreu por amor a mim, meu amado, para nos dar vida, vida eterna, vida com abundância. É isso que ele nos garante pela palavra dele. Se você está hoje, meus irmãos, sendo picado por esse mundo, se você está hoje passando ataques desse mundo, seja por um problema de enfermidade, seja por um problema de qualquer tipo de magnitude na tua vida, porque o meu problema nunca será igual ao seu, o seu nunca será igual ao meu, cada um de nós temos as nossas situações, nós vivemos em vidas diferentes, certo? Mas nos afligem de maneira tal que leva muitas vezes a gente sucumbir na fé. Eu já falei sobre aquela vez que Pedro andou sobre as águas, e quando ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Bastou ele se atentar à força do vento, ele começou a afundar. Então, irmãos, é justamente isso que nós estamos querendo falar essa manhã. Não importa o que você esteja passando, olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para Jesus, que a sua salvação está ali, a tua fé está em Jesus, autor e consumador da nossa fé, assim que a palavra nos ensina. Se o mundo está se sufocando, se os problemas estão te afligindo, se você já foi mordido por uma dessas serpentes do mundo, por esses ataques malignos, olhe para Jesus, pois a salvação vem dele. Basta você olhar, basta você focar, basta você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a tua salvação vai estar garantida. Como eu preguei ontem, anteontem, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. Essa é a salvação, esse é o plano redentor de Jesus Cristo. Então não tem, irmão, não tem a situação que para Deus seja impossível de resolver. Quero que você nessa manhã creia de uma maneira bem simples, mas ela é complexa ao mesmo tempo. O amor de Deus, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós é tão grande que ele deu o seu Filho para ser sacrificado, para que todo aquele que nele crê, para que todo que olhe para ele, para que todos que lembrem da cruz, para que todos lembrem do sofrimento que Jesus passou, foi por amor a nós. Deus é Deus, meu irmão. Deus, ele não vai deixar de ser Deus se você errar. E Deus não vai deixar de ser Deus se você acertar. Deus, ele não é mais Deus se você andar certinho, e não é menos Deus se você andar errado. O maior prejudicado somos nós mesmos. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Creia na palavra de Deus. Creia que é um propósito para aquilo que você está passando no dia de hoje. Ah, mas você não sabe dos meus problemas, você não tem noção. Não tenho noção. E seria muito falta de educação se eu falar que eu não quero saber. Eu tenho que orar por você. Se chegar aos meus ouvidos, pode ter certeza que a gente vai estar orando. Mas eu tenho que ter a certeza que Ele é poderoso, vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso você possa ter certeza, pois a palavra é fiel e verdadeira. Se Ele te permitiu passar, se Ele está permitindo você passar por essa prova, perdão, se você está no deserto, é porque Ele quer que você olhe para a cruz,
para que você olhe para Jesus, para poder te dar vida, para você ser curado, para você ser fortalecido, porque é aí, na sua dificuldade, na sua fragilidade, que Ele vai te capacitar. É no deserto que Ele vai te dar ensinamento, é no deserto que Ele vai te dar crescimento, é no deserto que Ele vai te preparar para poder abençoar outras pessoas, para você poder ser exemplo, porque você vai falar com propriedade, você vai falar porque você viveu, você vai testemunhar da obra que Deus fez na tua vida. Perdão. E é isso, meus queridos. Essa manhã, olhe o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que está repreendido em nome de Jesus. E que hoje a obra de Jesus na sua vida seja somente o começo, hoje, de uma obra maravilhosa. Porque a palavra fala, aquele que começou. É assim, irmão. O inimigo tenta de todas as maneiras parar a gente de anunciar. Mas saiba que aquele que começou a boa obra, ele é apto e perfeito para concluir. Deus, ele tem um propósito para tudo isso. O inimigo tenta parar a obra, tenta parar a gente de anunciar a palavra, tá? Tenta fazer de tudo para que você não escute, para que não entre no teu coração, para que você alcance a sua salvação. Mas se você determinar e olhar somente para Jesus, você será salvo, e a tua casa também. Deus possa ter te abençoado essa manhã com essa palavra. Independente do que eu esteja passando, não estou bem de saúde, minha garganta, mas em nome de Jesus eu sei que isso aí é só um contratempo diário, passageiro, corriqueiro. Amém, meu querido? Que Deus possa estar te abençoando. Hoje é quinta-feira, como eu falo sempre, várias igrejas com culto. As que não tiveram com culto ainda, você pode procurar uma igreja. Eu tenho certeza que se você orar e pedir direção, Deus vai te direcionar para uma e você vai poder ser bem acolhido, vai ouvir a palavra de Deus, vai poder conversar com o pastor, com o diácono, com o presbítero, com o obreiro, com quem estiver à frente da obra. Deus vai colocar alguém para poder estar te orientando nessa nova caminhada. Tá? Você que ainda vive procurando, a palavra fala para nós não sermos meninos inconstantes, para que andam e que toda sorte, todo vento de doutrina nos levam ao engano, que por muitos homens, né, acabam nos enganando fraudulosamente. Ou seja, vou resumir uma palavra mais fácil, para a gente não ficar dando ouvido e não ser jogado daqui para lá, porque existem pessoas realmente que nos enganam fraudulosamente, pregando coisas que não são a verdade, que não é a palavra de Deus. Que você ore e peça sempre direção a Deus. Vá, faça como o crente de Bereia. O que for anunciado, o que for pregado, vá na palavra de Deus, confira na palavra de Deus. Porque a gente não tem direito e nem pode falar, ai de quem aumentar ou tirar, ai de quem acrescentar uma vírgula ou um ponto na palavra de Deus. Tudo que for pregado, tudo que for anunciado, meu irmão, busque na palavra, busca revelação em Deus, e que Deus possa te dar a bênção de acordo com a sua necessidade, nem mais, nem menos. Como o salmista falava, o Senhor me deu o pão de cada dia, o suficiente para hoje, e que você possa usar dessa bênção para abençoar outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, mais uma vez eu te falo, olhe para a cruz, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O problema que você está passando, ele é passageiro. Teve data para começar e tem hora para terminar. E Jesus quer hoje transformar a sua vida, quer te libertar, quer te curar, quer restituir tudo que o inimigo um dia roubou da tua vida. Ele tem poder para te dar em dobro. Veja o que aconteceu na vida de Jó. Tudo aquela perda que ele teve, família, bens, tudinho. Ele não murmurou, não questionou com Deus. Mas o mais incrível, quando Jó orava pelos seus amigos, os amigos que zombavam dele, os amigos que queriam fazer com que ele até murmurasse contra Deus. A própria esposa dele fala, pô, amaldiçoa seu Deus e morre. Olha as pessoas que estavam em volta de Jó. E ele não mudou, não perdeu a sua fé e o foco em Deus. Quando Jó orava pelos seus amigos, a palavra diz que Deus mudou o seu cativeiro, mudou a sua realidade de vida, restituiu em dobro tudo que ele tinha. Meu amado, pensa bem o que eu estou querendo dizer com você. Se o inimigo um dia te tirou algo, ou você teve muito, só até hoje, se você colocar na balança, você só perdeu, saiba que Deus há de restituir em dobro tudo na tua vida. Mas nunca esqueça que foi Deus que fez, e para que você possa ser canal de bênção para outras pessoas. Amém? Deus abençoe, tenha um excelente dia, e amanhã, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar aqui. Que minha garganta esteja melhor. Amém?